Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar sobre a tua casa nesta tarde. Eu falo tarde porque estou gravando esse vídeo dia 7 de março de 2026, na parte da tarde. E eu venho aqui gravar esse vídeo a pedido de alguns irmãos para contar um pouco da história, né? Do início da Rádio de Raízes, como surgiu o projeto da Rádio de Raízes, né? E se confunde um pouco com a minha história, meus irmãos, porque eu morei na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, até 2012, aos meus 35 anos. E em agosto de 2012, eu decidi vir residir na cidade de Teutônia. E lá em Porto Alegre tem muita facilidade de rádios evangélicas, né? E eu tinha o hábito de trabalhar escutando rádio evangélica e cultuando ao Senhor. E quando eu cheguei em Teutônia, passei por essa dificuldade de não encontrar uma rádio evangélica, né, na cidade. Então eu senti muito essa falta, essa dificuldade, e isso em 2012 brotou o desejo no meu coração de abrir uma rádio evangélica nessa região aqui. E foi passando-se o tempo, passou-se os anos, né? E nesse meio tempo aí, em 2017, eu tive um descolamento de retina e voltei naquele período aí, fiz um procedimento cirúrgico e voltei a enxergar, mas ao longo do tempo passei por mais de 30 cirurgias, e por causa desse período de 30 cirurgias, eu acabei perdendo a visão. E inclusive continuo na luta, né, para recuperar a visão através de cirurgias, de processos que a medicina oferece, né? O último processo foi agora, dia 27 de janeiro, e passei por um transplante de córnea. Ainda estou em recuperação, por isso vocês me acompanham, e vocês que acompanham a Rádio de Raízes aí pelo YouTube, vocês veem o irmão Argeu de óculos escuro dentro do estúdio. Mas é processo, né, da recuperação. Então, amados, quando eu perdi a visão, foi como um baque, né? Muitos sonhos, projetos indo por água abaixo, né? Mas por incrível que pareça, o Espírito Santo sempre foi fortalecendo. Nunca deixei de ensinar na igreja, sempre, mesmo sem visão, o Espírito Santo capacitou para que usasse as tecnologias, né, para ler a Bíblia. Pela graça de Deus, nunca parei de ler a Bíblia, através do ouvido. E vocês perguntam até por como que o irmão Argeu consegue controlar 2 computadores, um computador que pega os louvores e envia para a mesa de som, que aqui no colo, aqui tem a mesa de som, aqui tem um teclado e mouse que controla o computador, que envia as mensagens, envia os cultos, os louvores, os playbacks para a mesa de som. E aqui tem outro teclado, mouse que controla o computador, que faz a transmissão, tanto pelo YouTube quanto pelo streaming, né? Que envia para a rádio. E então, irmãos, tudo isso é controlado por fones de ouvido. Aqui eu tenho um fone de ouvido, na direita um fonezinho de ouvido pequeno, que controla o computador que faz a transmissão. Aqui tem o outro fonezinho de ouvido, que controla o computador que que envia para a mesa de som os sons, né? Então, e também, amados, tem
Esse fone aqui é o que comanda a mesa, tudo que entra na mesa, né? Tudo que entra na mesa é controlado pelo fone grande, que já tem o meu microfone embutido, né? Então, esse é o modo que eu opero o sistema aqui da rádio, né? Para fazer a transmissão pelo YouTube, transmissão pelo site, pelo aplicativo. É dessa forma. Mas para chegar aqui, irmãos, aí depois que eu, em 2024, abriu o Ministério Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Teutônia, pastor Israel Silva, pastor Ubirajara, abriram o ministério aqui e me convidaram para participar do ministério, para entrar e, né, ajudar no ministério e fui acolhido, né? Minha esposa e eu decidimos congregar no Ministério Assembleia de Deus do Belém aqui em Teutônia e fomos acolhidos pelo pastor Israel, pelo pastor Ubirajara, e desde ali começamos a desenvolver o trabalho ali na área do ensino, minha esposa na área do louvor, e o pastor Ubirajara convidou um irmão. Aí é que chega de novo no coração, brota novamente no coração o projeto AD Raízes. Um irmão Nelson, ali da cidade, vizinha aqui, nossa. E o irmão Nelson, numa conversa com ele disse que trabalhou com rádio por 20 anos e começa a me explicar a questão da rádio web. E me explica todo o processo. E me ajudou muito, me mandou links de aparelhos, tudo que era necessário para trabalhar com a rádio. E aquilo ardeu novamente no meu coração, fui para a oração, orei por muitos dias, pedi confirmação para Deus, e tudo que eu sentia arder no meu coração era que vai em frente. E eu só pensava, como que eu vou trabalhar dessa forma se eu não consigo enxergar? Se eu não consigo ver? E comecei a pesquisar, e muita pesquisa, e orei, e a confirmação sempre vinha no meu coração, vai em frente. E conversei com a minha esposa, fiz um empréstimo, comprei os equipamentos, pela graça de Deus, compramos os equipamentos. O irmão Nelson deu algumas espumas acústicas como essa, e comprei todo o equipamento. Peguei esse pequeno estúdio, irmãos, aqui, é um estúdio muito pequeno, ele tem 2,5 metros de largura por 2 de comprimento, 2,5 por 2,5 ele é. E preparamos esse estúdio aqui com muito carinho, muito amor. E se os irmãos pensam, se não é a capacitação de Deus, uma pessoa que não enxerga, colocou forro, colocou placas de isopor nas paredes, madeiramento, espuma acústica, a bancada, tudo foi o Espírito Santo me capacitou para fazer, irmãos. Tudo, balcão. E chegou o momento de instalar os equipamentos. Não tinha dinheiro para pagar técnico. Fui pro YouTube pesquisar. Mas no YouTube não tem, irmãos, não tem vídeo para pessoas deficientes visual. Eles falavam, esse botão serve para isso, esse botão serve para aquilo, esse aparelho conecta ali. Eu fazia minha esposa, como se fosse fazer um filho dormir. Eu fazia minha esposa dormir e vinha para esse ambiente aqui chorar nos pés do Senhor. Com os aparelhos comprados, o estúdio basicamente montado. E montei
Aí um dia eu sentei a minha esposa ao meu lado e disse: amor, olha esse vídeo. Quando ele falar esse botão, tu leva a minha mão no botão da mesa. E assim eu fui decorando cada botãozinho da mesa de som. Assim eu fui decorando cada conexão. E o Espírito Santo me capacitou, irmãos, de tal modo que tem chegado, eu creio que tem chegado na casa de cada ouvinte, um som de qualidade, um culto entregue com amor. Tudo que a gente faz ao vivo tem alguns empecilhozinhos, de vez em quando acontece, mas sempre Deus nos capacita para colocar em ordem novamente. Irmãos, essa é a história de como nasceu a Rádio de Raízes. Ela nasceu no coração de Deus e foi colocada no meu coração por uma necessidade. E tenho certeza que se não fosse por Deus, eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu não estaria todas as manhãs aqui com um culto matinal. Eu não teria o apoio de tantos irmãos que pregam a palavra de Deus aqui. Eu não teria. O apoio de ouvintes espalhados até pelo mundo. Pela graça de Deus. Fora do Brasil nós temos ouvintes hoje. Não é para mim, para minha glória, é para a glória de Jesus. Porque se não fosse Ele, irmãos, não tem como uma pessoa que não enxerga, fazer tudo o que foi feito aqui. Nesse pequeno espaço, cada fiozinho, cada equipamento conectado tem o Espírito Santo por trás. Eu me emociono porque eu sei das minhas limitações. Eu sei que se não fosse por Ele e para Ele, a Rádio de Raízes não existia. Eu estou fazendo esse vídeo para dizer para vocês: não desista dos teus sonhos. Coloca Jesus na frente, que as maiores muralhas se tornam apenas um degrau para passar. Creia no Senhor Jesus, Ele capacita. Meus amados, confia em Jesus, confia nele. Ele pegou um cego e fez montar. Eu sei que é pequeno ainda, mas eu sei, o espaço eu já tenho para construir um estúdio 4 vezes maior do que esse. O espaço eu já tenho. E Deus vai dar condições financeiras. Deus vai me dar um ambiente maior. Deus está preparando, eu sei. Eu confio nele. Esse pequeno espaço está cheio da presença de Deus. Todas as manhãs eu sinto a presença de Deus. Todos os dias que faço culto aqui, eu sinto a presença de Deus. Porque foi Ele que levantou e colocou cada equipamento. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Essa é a minha palavra para ti. E assim, meus amados irmãos, nasceu no dia 17 de agosto de 2024, a primeira transmissão, o primeiro culto matinal transmitido pela Rádio de Raízes. Nós temos apenas 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses. Em agosto fazemos 2 anos. Mas estamos aqui, cultuando e adorando ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, maravilhoso, santo e fiel. E se não fosse Ele, não teria nada aqui. Nada, irmãos. Nada. Meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu não quero alongar muito esse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus, confia.
Confia no Senhor Jesus. Ele vai fazer. Aleluia, confia no Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pequena oração de gratidão a Deus. Senhor Jesus, obrigado, meu Senhor, obrigado, amado Espírito Santo, pela Rádio de Raízes, por esse projeto, Senhor, que eu sei, eu tenho recebido testemunhos que alcançam vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhoso, santo e fiel. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço. Fica conosco, Senhor, fica comigo. E cada um que ouvir e que ver esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus amados.